Sejam muito bem-vindos. A gente está no dia 1º de fevereiro de 2026 aqui e esse mês você vai fazer dinheiro. Por quê? Porque você vai pegar toda essa loucura que está acontecendo no mundo, você vai transformar isso em uma clareza absurda para que você possa realmente fazer dinheiro, independentemente de onde o mercado acabe. E aqui, nesse canal, a gente fala sobre muitas coisas. E essa aqui é mais uma sessão onde a gente, na carteira da Olivia, vai te explicar o que está acontecendo no contexto. Então, para te situar, esse ano começou já com muita intensidade, uma vez que a gente teve logo no começo do ano uma captura do Nicolás Maduro. Estados Unidos foi lá, invadiu o território que ele poderia fazer isso, né? Porque quem é que vai falar não para ele? Foi lá pegar o Nicolás Maduro e isso mostrou qual que é a prioridade da geopolítica americana. Então, só para contextualizar você, o assunto que mais movimentou o mercado financeiro em 2025 foi a inteligência artificial. Tanto que a Nvidia se tornou a empresa mais valiosa da bolsa americana. E como eu já expliquei aqui para vocês em outros momentos, mas eu vou explicar de novo para caso você não estivesse presente ou ainda não pegou essa explicação, o jogo da inteligência artificial é um jogo de 5 camadas, como se fosse um bolo. Então a primeira camada é a energia, porque a energia ela é um gargalo para que você possa alimentar os data centers, que são aqueles prédios cheios de computadores que processam as informações, os dados. Para que a gente possa processar esses dados, a gente precisa de chips de computador, igualzinho você tem o Intel Core aí no teu computador, o Pentium. A gente precisa de chips potentes para fazer o processamento de dados da inteligência artificial. E quem faz isso é a Nvidia. Só para você ter uma noção, desde 2020, quando a gente teve aquela disrupção nas cadeias de suprimentos, logísticas, por causa da crise sanitária, a gente já vê carros, BMW, Porsche, todo mundo que precisa desses processadores falando que não existe oferta suficiente para tais. E nesse processo aí, se tem muita demanda para pouca oferta, o preço sobe. Não é à toa que a Nvidia ela vem trazendo cada vez mais resultados que surpreendem o mercado. Na quarta camada desse bolo, a gente tem o quê? A gente tem os LLM, que são os modelos de linguagem. ChatGPT, OpenAI, a gente tem o Gemini do Google. E por fim, a gente tem os layouts, que são como que a gente, que é civil, a gente acaba interagindo com essa inteligência artificial. Só que qual que é o problema desse assunto da inteligência artificial? Isso aí é que nem a descoberta do fogo. A partir do momento que uma tribo descobre fogo, ela automaticamente vai dominar as outras tribos. E quais são essas duas maiores tribos que hoje guerreiam no mundo? Estados Unidos de um lado, dominando o Ocidente, e a China do outro lado, dominando o Oriente. O que é o contexto dessas duas superpotências? A China, de 2020 para 2025, ela fabricou 15 vezes mais energia do que os americanos. Então, dentro dessa camada principal, que é a energia, a China está muito na frente. Só que esse jogo não acaba aí. Por quê? O Elon Musk ele está com uma fortuna de 700 bilhões de dólares. E quais são as principais empresas do Elon Musk? A Tesla e a SpaceX. É esperado que em 2026 aconteça o IPO da SpaceX, onde ela vai ser avaliada por 1,5 trilhões de dólares e vai ser o maior IPO da história. Espera-se que o Elon Musk levante 50 bilhões de dólares nesse processo. Qual que é o principal produto da SpaceX atualmente? Ela tem a maior quantidade de satélites rodando na órbita da Terra. Por isso que ela pode fornecer internet sob satélite através da Starlink. Só que dentro desse satélite, qual que é o plano do Elon Musk? Ele vai acoplar os data centers que vão ser alimentados
pela energia solar. A gente está falando de estruturas extremamente pesadas e complexas. E é por isso que é tão importante que ele consiga fazer as viagens de foguete que vão e voltam de maneira tão barata. E a expectativa é que uma vez que o Elon Musk domine esse assunto, a gente vai jogar esses data centers do planeta Terra para a órbita. Nisso, a gente vai acabar com o gargalo da energia. A gente vai fazer isso 10 vezes mais barato do que hoje a China faz. E terceiro aqui, mais importante, esses data centers, eles precisam de muita energia também para serem resfriados, porque é muita máquina junta. Como no espaço não tem calor, o negócio vai ficar ainda mais eficiente. Beleza. Entenderam até aí esse ponto? Tem mais agora. Porque o Elon Musk, na reunião dos acionistas da Tesla, nessa semana passada, ele falou que ele vai descontinuar o modelo S e o modelo X. Por quê? Porque ele vai pegar esse espaço nessas fábricas da Tesla e ele vai começar a construir o que a gente chama de Optimus. O Optimus vai ser um Android, um humanoide, que ele vai ter a capacidade de fazer a mesma coisa que a gente faz, só que não vai ter lei trabalhista para ele, não vai ter descanso. Então, a expectativa é que a produtividade humana ela exploda. Tanto que o Elon Musk fala que a gente não vai precisar juntar dinheiro no futuro, porque a gente vai ter abundância de tudo. Eu não acredito nisso, porque a sociedade ela vai se reorganizar de outra forma. Uma das coisas que a sociedade mais busca é status. E status, essencialmente, significa você deter recursos que o outro não detém. Por isso que ter uma barriga de tanquinho é um status, porque é um recurso que poucas pessoas têm na sociedade. E aí, como que essa coletânea de empresas do Elon Musk, ela interage? Ele vai ter a internet, ele vai ter os data centers, que vão jogar acesso na cabeça desse humanoide. Com a inteligência artificial e o conhecimento que ela está adquirindo, esse humanoide ele vai ter inteligência maior do que um ser humano. Aí, o Elon Musk ele vai juntar o X, que é o ex-Twitter, nessa dinâmica. E o que que isso vai trazer? Vai trazer uma atualização do que está acontecendo na sociedade através dessa rede social, para que esse humanoide ele esteja atualizado em tempo real, diferentemente do que acontece com o chat GPT, que ele só tem acesso à informação antiga na internet. E aí, nesse processo, espera-se que a inflação no futuro vire uma deflação. Por quê? O que é o processo de inflação? É a base monetária ela crescer numa velocidade maior do que a oferta de produtos. Com a produtividade dos humanoides, a oferta de produtos vai crescer e vai acompanhar esse ritmo frenético que a moeda está crescendo. Lembra qual que é o argumento principal para comprar Bitcoin? O Bitcoin tem uma oferta limitada. E nesse processo de deflação, o Bitcoin talvez não seja tão necessário, já que ele é um ativo que essencialmente protege da inflação, por causa da sua dinâmica de oferta limitada. Só que nesse mundo de oferta ilimitada de coisas, de produtividade muito alta, o que ainda continua escasso? Metais, commodities, metálicas. Por quê? Porque para produzir energia solar, leva prata. Para fazer esses motores elétricos, para fazer esses humanoides, você precisa de ligas leves que conduzem energia. Ouro e prata são feras nisso. As baterias, elas
tem um pouco de prata, porque isso aumenta a capacidade delas. Ficou claro então para vocês como que esse processo que iniciou-se aqui nessa conversa com a captura do Nicolás Maduro contextualizou junto da inteligência artificial e como é que isso conectou com ouro, prata, Bitcoin? Mas é claro, o mercado ele vive de expectativas. Então, a prata subiu tipo 250%, o ouro subiu 100%, só que houve uma realização muito forte, de 40%, a maior queda da história. E aí todo mundo fica perdido. O que que eu faço? O que que eu faço? E aí a gente vem para esse processo. Lembrando, o Bitcoin agora, enquanto eu falo, tá batendo 76 mil dólares. Lembra que o auge do Bitcoin foi em 126 mil dólares. Então a gente está falando de uma queda de quase um terço do valor de mercado do Bitcoin. Só para te dar uma noção da magnitude do que aconteceu, a prata e o ouro sozinho caíram quase 9 trilhões de dólares. Quase 5 vezes o valor total do Bitcoin. Perfeito? Então, eu quero que vocês entendam que aqui, hoje, a gente vai fazer um resgate explosivo. Porque eu quero que você faça dinheiro. Só que você só vai fazer dinheiro de maneira recorrente se você tiver um método. Igualzinho essas pessoas aqui, ó, que eu tô mostrando, fizeram. Lucro de 500%, transformando R$ 135 em 1.900, mais de 100% de lucro, mais de 100% de lucro. Se eu pegar aqui, ó, no meu WhatsApp, eu vou pegar aqui os meus alunos que mandaram resultados com cripto, né? Isso aqui é tudo hoje para ontem. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais aqui para mandar. Então, o Fabrício meteu ali um lucro de 420%, significa, se você botou aí R$ 1.000, você ganhou mais de R$ 4.000 de lucro. Ó, o Vitor Daniel mandou aqui também agora. Daniel Fabiano, 670% na Flow USDT, 132%, 410%, Thiago Maranhão aqui, ó. Aqui foram 200%. Olha aqui, ó, o Neto Pederneira, 669%. 99% de lucro. Tudo isso aqui em cripto, olha. Olha o Paulo Andrade. Foram 513% de valorização. Olha o Genilson, 125%, 102%. Olha o Matheus aqui, ó, 105%, 60%. Thiago Maranhão, 137%. Eu vou fazer o passo a passo para você entender como que essas operações elas foram rastreadas e executadas. No caso aqui, eles têm um conhecimento do método que eu vou te apresentar agora. Mas olha só, Luciano, o que ele fez. Isso aqui é loucura. Ele multiplicou o capital dele 1.756%. 1.120%. Olha aqui o Vitor Daniel, 115%. Olha a Letícia, ele perguntou, e quem deu errado? Ninguém? Ué, se a gente está num método que ganha grande e perde pequeno, você já entendeu que esse é o método, Letícia?
Você já ouviu falar de como que a gente executa o método aqui? Você acha que você nunca vai fazer uma outra operação, vai fazer uma só e nunca mais vai fazer outra? É isso que você acha que você vai fazer? Olha aqui, ó. 621%, 1.639%. Beleza, Letícia? Então você está no lugar certo, porque você vai aprender muito aqui, tá? Olha aqui, ó, 622%, 484%, tudo é Luciano ainda, ó. 2.136%, 984%. O Donizete provavelmente já é meu aluno, porque ele já entendeu, ó. Isso foi tanto na alta como na baixa. Olha aqui, ó, Luciano, de novo. 1.129%. Evelyn, 947%. E aqui a gente está falando de um outro mercado que é o mercado de opções. Então não é sobre o quanto custa estar comigo, mas sim o quanto você perde quando você decide ficar de fora. Milhares de pessoas que tomaram essa decisão já estão vivenciando uma verdadeira transformação de vida. Por acaso tem algum aluno aqui da mentoria Start Milionário, turma 20, que pode atestar como que os alunos dessa turma que a gente abriu no dia 15 de janeiro estão tendo resultado? Olha o Eduardo Júnior ali, ó, turma 17, o Elson, tá falando eu. E dentro da mentoria Start Milionário, você não ganha dinheiro só com cripto. Você ganha com bolsa de valores através das opções. E você pode ganhar grande em termos de dinheiro também. Olha só, esse meu aluno aqui, ele fez 92% de rentabilidade. Foram mais de 27.696 reais em 10 dias de operação. Olha o Eduardo ali falando, opções 20% só em janeiro. Esse aluno aqui, ele fez um total de 103.448 reais de lucro em um dia. A Adélia, ela era iniciante, fez 121% aqui, 61%. Olha o Marcelo aqui, fez 95%. Quem acha que só quem é muito rico pode fazer dinheiro? Não, ele fez 86 reais de lucro. Ou seja, você pode começar pequeno. Se você é desconfiado, se você acha que, pô, isso aqui não é possível, saiba, você pode começar pequeno, do tamanho que você quiser. Olha o Renan. Para a primeira operação não tá ruim, 200% na primeira operação que ele fez. E a culpa não é tua, se até hoje você não entendeu como é que isso acontece. Mas ela passa a ser a partir do momento que você escolhe não agir. E a porta, ela vai fechar hoje. Ela ainda não fechou. E nessa aula aqui, você vai precisar ser rápido para entrar. A gente vai oferecer 6 mentorias. Aqui tá errado, não é individual não, tá? Mentorias em grupo comigo. 1 ano de acesso à minha sala de analistas. E o que que é essa sala de analistas? Eu tenho alergia a aluno reclamão. Então começou uma época os alunos assim: "Ah, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda." Aí eu falei: "Tá bom, vou resolver esse problema." Botei um analista para dar 1 hora de live às 7 da manhã, analista para dar 1 hora de live às 10 da manhã, 1 hora de live à 1 da tarde, 1 hora de live às 4 da tarde, 1 hora de live às 5:30 da tarde e mais 1 hora de live às 7:30 da noite até 9 horas.
Ou seja, você tem 6 horas diárias de gente segurando na tua mão para fazer o passo a passo junto com você nisso que a gente chama de Sala Invest Club Premium. E você ainda tem acesso de forma vitalícia a todas as formações de investidor em ações, de ganhos explosivos em opções, de ganhos explosivos em cripto. E quanto que eu gastei a minha vida inteira para ter acesso a tudo isso que eu estou transferindo de know-how? Gastei mais de 300 mil reais de faculdade, gastei mais de 150 mil reais de MBA, gastei mais de 250 mil reais de mestrado internacional. Mais 20 anos de experiência prática no mercado. Experiência de ter ensinado mais de 70 mil alunos. Experiência de ter feito já 20 turmas da mentoria Start Milionário. Ou seja, eu já recebi tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta, que eu sei até as perguntas que você não fez que você precisaria ter feito. E eu acho que a cereja do bolo disso tudo é: eu faço isso aqui com muito amor. Eu realmente me importo se você está tendo resultado ou não. Eu realmente me importo se você está transformando isso aqui em lucro na tua conta. Lucro para pagar o teu aluguel, lucro para pagar a troca de um carro, lucro para pagar a viagem, lucro para você pagar a escola de filho, plano de saúde. Todas essas coisas, elas se tornam mais fáceis a partir do momento que você sabe fazer o dinheiro trabalhar para você. E tudo isso aqui que eu juntei e falei aqui mais de, sei lá, 400 mil reais de investimentos, não, 300 na faculdade, mais 400 de MBA, tô falando de 700 mil reais. Se a gente oferecesse isso por 14 mil reais, tava barato. Só que não. Pela última vez, essa é a última oportunidade. Eu vou liberar também o bônus da sala de ganhos explosivos por 60 dias, onde você vai ter o direito de estar comigo semanalmente em mentorias específicas de opções e cripto. Todos os dias tendo acesso a recomendações de compra, de venda, o que que você tem que comprar, o que que você tem que vender, a hora que você tem que comprar, a hora que você tem que vender. Segurando na tua mão, como se a gente fosse babá mesmo. Porque tem gente que precisa de babá, tem gente que precisa sentir essa segurança. E eu não tenho 20 turmas desse programa à toa. A gente foi fechando cada lacuna ao longo dos últimos 5 anos. E quem soube aproveitar essa oportunidade vitalícia, levou isso por 12 vezes de R$ 291,99. Ou R$ 2.997. Que foi o que aconteceu no dia 15 de janeiro. E você aqui está agora com uma nova oportunidade, mas hoje é o último dia, hoje é a última oportunidade. E não vai ser R$ 2.997. Eu resolvi acrescentar uma nova oportunidade para você, e nessa oportunidade eu quero falar só com quem tem muita sede, muita fome de transformar a sua vida. Então a gente conseguiu oferecer isso por 1 ano e tornar esse programa mais acessível. Então somente hoje, e pela última vez, eu vou abrir a oportunidade de você fazer o plano anual da mentoria Start Milionário, estar comigo na próxima quarta-feira, onde eu vou fazer uma mentoria específica de como dobrar o capital em menos de 30 dias através do mercado de opções,
Você já vai ter acesso a todas as aulas gravadas e todas as que estão por vir por apenas 12 vezes de R$ 194,56 ou R$ 1.997 à vista. Se você ainda quiser o plano vitalício, ele vai estar disponível pelo novo preço, que são 12 vezes de R$ 389,42, o que também é muito barato. Então, se você quer objetividade, se você está com tempo, se isso é importante para você, se isso é uma prioridade para você, aproveita esse plano anual por 12 vezes de R$ 194,56. Se você tem a sala de sinais cripto e ainda não está no Start Milionário, faz todo sentido fazer esse upgrade. Se você tá na sala de opções e você ainda não fez o upgrade, faz todo sentido você fazer esse upgrade. Se você tem o radar de renda, o próximo passo agora é o Start Milionário. E eu vou abrir apenas 30 vagas. Aponta o teu celular para esse QR Code e aproveita essa oportunidade agora. Eu ainda vou te dar, além dos 7 dias de garantia incondicional, mais 7 dias, ou seja, você vai ter 14 dias de garantia incondicional. Ou seja, você pode experimentar, fazer as aulas, ver tudo. Se você sentir que isso não vai agregar para você, o que eu duvido, você pode pedir todo o teu dinheiro de volta. Parabéns, João Filho. O que eu vou ensinar no curso? Como não perder dinheiro e como ganhar dinheiro. As duas coisas. Através de passo a passo claro. Quem não fez, nunca fez nada, você consegue fazer sozinho. Deixa eu trazer aqui, ó, um print, que esse aqui é muito bom. Esse meu aluno aqui, isso aqui foi tudo essa semana. Essa semana foi muito explosiva de lucros. Ela foi muito absurda. Ela foi muito absurda. Muita gente lucrando muito. Muito, 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 muito. Muito lucro, muito lucro. Olha aqui, esse aluno falou, tudo utilizando apenas celular com acesso à internet. O caixa ideal para você começar, eu acredito que seja de R$ 2.000. Consegue duas formas de pagamento? Não sei. Consegue, Cris? Consegue sim. Matheus, para quem é aluno da sala cripto e opções para fazer um upgrade, tem diferencial para ser aluno? Essa aula aqui é só para quem é inscrito na base, tá? Essa aqui é só para quem é aluno da base. Tá bom, usuário? Beleza. Então, olha só. Eu vou falar isso aqui de novo. Aproveita essa oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade real de você caminhar com um investidor profissional que administra mais de R$ 100 milhões de capital próprio. Eu não preciso ficar aqui vendendo curso para pagar a minha vida. Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Tá vendo esse print aqui, ó, de R$ 400 mil de lucro? Pega só, BBAS O309.
BBAS, ó, 309. Aquele lucro lá de 400 mil, ele foi para 1.600.000. Isso aqui é uma operação que eu mesmo fiz. Beleza? O Start Milionário, você vai entender o que que está por trás da sala de sinais cripto e o que que está por trás da sala de sinais de opções. Eu costumo brincar que é o seguinte: o Mister M, eu não sei se vocês lembram desse personagem, ele fazia o truque de mágica e depois ele explicava como eram os truques de mágica. Então, a sala de sinais cripto, a carteira recomendada de ações, a sala de sinais de opções, elas são um truque de mágica. Não é à toa que a gente tem mais de 2.000% de lucro na sala de opções, mais de 450% de lucro em dólar na sala cripto e mais de 280% de rentabilidade acumulada na carteira recomendada. Na mentoria Start Milionário eu abro todos os segredos. Eu abro todos os métodos, eu abro todas as engenharias e arquiteturas de decisão que a gente usa nesses produtos. Por isso que ela é tão valiosa e por isso que a gente disponibiliza de forma vitalícia. O foco da mentoria é em surfar tendências. Conhece essa metodologia, João? Conhece essa metodologia? Surfar tendências? Ainda não? Beleza. Então, vamos entender aqui, porque é algo muito importante, tá? Vamos começar pela parte mais fácil. Vamos começar pela parte mais fácil. Você vai começar aqui por esse site. Esse site aqui, ele vai te dar a oportunidade de você olhar a dinâmica histórica de qualquer ativo. Vamos pegar o Ethereum. Vamos pegar o Ethereum. Então, para quem é iniciante aí no mercado financeiro, o que que as pessoas normalmente fazem? Elas acreditam que investir é comprar um ativo e esperar ele subir para ganhar na alta. Não é isso que te ensinaram, João? Então eu vou comprar, vou segurar e vou esperar. Então, por exemplo, quem comprou o Ethereum aqui em maio de 2021, comprou ele a 4.163 dólares. Só que agora ele está a 2.290 dólares. O que que a gente tem como clareza aqui, ó? Que o Ethereum subiu e caiu. Perfeito? E aí, como é que a gente define os movimentos de alta e baixa para que a gente possa surfar as tendências? Eu tenho esse indicador aqui, esse indicador ele fala, toda vez que o preço estiver por cima dessa linha verde, a gente está numa tendência de alta. Todas as vezes que a gente tiver com essa linha vermelha por cima dos preços, a gente está com uma tendência de baixa. Então é por isso que a gente está ganhando dinheiro na queda das criptomoedas agora. Por quê? Porque no dia 20 de janeiro, o preço ele começou a ficar abaixo da linha vermelha. E isso determina uma tendência de queda. Como que eu transformo isso em lucro? Talvez seja uma das perguntas que você deveria fazer. Não sei se você sabe fazer essa pergunta. Eu vou te dar o um exemplo aqui nas criptos, tá bom? Parabéns, Franco. Então, você está aqui nesse atual momento
no painel de controle da Binance, que é a maior corretora cripto do mundo. E você tem que vir aqui para esse ambiente, que é o ambiente futuros, onde você pode apostar na alta e na baixa das moedas. Então, na quarta-feira dessa semana passada, a gente fez uma aula onde eu montei a carteira sugerida pela nossa sala de sinais cripto. Tem alguém aqui que estava nessa aula de quarta-feira? Alguém aqui estava na aula de quarta-feira quando eu montei essa carteira? A Luciene estava. Luciene, lembra que eu montei essa carteira? Olha só quanto é que ela está dando de lucro agora. US$ 3.480. Multiplica por 5 isso. A gente está falando de aproximadamente R$ 17.000. A Luciene tem o tamanho do bolso dela. Ela ganhou US$ 19 colocando 70. Então cada um começa no seu ritmo. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar, olha, por que as pessoas ganharam dinheiro? Vamos pegar aqui o lucro das pessoas. Vamos pegar a Evelyn aqui, né? Então a Evelyn ela estava em qual moeda? A Flow USDT. Tá vendo que a Flow aqui a gente está vendido? Vamos fazer a autópsia dessa operação. Lembra qual que era a lógica que eu expliquei anteriormente? Toda vez que o pontilhado estiver por cima do preço, a gente está numa tendência de queda. Então a Flow, ela desde o dia 13 de novembro, iniciou uma tendência de queda, aonde ela estava 25 centavos e agora ela está em 5 centavos. Perfeito? Então, dissequei aqui o lucro da Evelyn. Olha o Ricardo Garcia. Ricardo Garcia está com 600% na Flow. Você é aluno, Ricardo, de qual treinamento? Qual que é o teu treinamento que você está inscrito, Ricardo? Olha aqui, o Luciano ele ganhou 1.129 na Shan USDT. Vamos olhar aqui o que é a Shan. Boa. Fala, galera. Acabou a luz. Boa. Aí, o Tchulho aqui, ó. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Vocês estão me ouvindo aí? Você rotear do teu computador, você consegue abrir? Fala no chat aí. Fazer pra você. Peraí, que eu vou ligar o meu computador aqui. Voltou, peraí. Que loucura! Querem parar a gente, mas não vão parar. Não vamos nos parar, não vamos nos parar. Tá rolando? Aí. Tá rolando? Peraí que eu vou tomar água agora. Será que parou de gravar? Não. Tá rolando. É o do crítico tá gravando.
Não, não, não. O está gravando. É notebook, em bateria. Franco, aprende sim, tá? Beleza. Pera aí, eu tenho que voltar minha câmera aqui, gente. Voltou, já voltou. Como é que eu saio então aqui? Já saiu, já tirei. Agora tá com som? Tá com som? Tá com som? Tá com Tá com som? som! Aí, há Aí, cinco há anos 5 anos atrás, eu ia atrás, estar eu ia estar pirado da pirado da cabeça cabeça se se tivesse isso estivesse acontecendo. acontecendo. Nada melhor do Nada que a melhor do que a experiência. experiência. E o que que E o isso que tem que a isso ver tem com a ver com você, cara? você, cara? O que que isso tem a ver com você? Vai ter um momento que vai acontecer alguma coisa inesperada no mercado. E se tu não tiver aonde bater, em que porta você tocar, tu vai ficar tiltado. Tu vai ficar tiltado. Perfeito? Então, olha só. Chan, tendência de queda. Por isso que o Luciano sabia que era hora de ganhar na queda. Tá vendo curta aqui, ó? Quer dizer que vai ganhar na queda. Vamos aqui, ó, pegar esses outros dois exemplos. Clau SDT. Isso aqui não é uma plataforma paga, tá? Não é uma plataforma paga. Você pode, a qualquer momento. Ó, tendência de queda de novo. Eu uso alavancagem, sim. Mas eu uso alavancagem de forma segura. Tá bom, Wanderson? Ou seja, eu tenho um limite para alavancagem e eu tenho um instrumento que não permite que eu perca mais do que eu determinei. Perfeito? Próxima. FIDA, o SDT. Olha aqui, ó. Por que. Caraca, essa aqui tá linda, hein? Essa aqui tá linda. Quero água. Pô, monstro essa hora. Essa hora. Então, olha aqui, ó. Passou de 8 centavos para 2 centavos. Tendência de queda clara. A Letícia tá indo aí? A Letícia ainda tá aí? Bula, o SDT. Bula tá doideira. Parabéns, Letícia. Tá. Deixa eu mostrar. Quem é que foi me perguntou? Falou que não sabia, era o João, né? Ô, João, Letícia, essa estratégia de surfar tendências aqui não é algo que eu inventei, tá bom? Só para você ter noção, é baseado nesse livro aqui, ó. Trend Following, Michael Covell. Vocês querem que eu dê uma explicada melhor nessa estratégia? Sim ou não? Pode ser, eu só faço pelo celular, Franco. Beleza, eu vou explicar então um pouco melhor essa estratégia, tá? Tô vendo que tem bastante gente aqui iniciante e seria muito bom. Vai aprender tudo nas aulas, tá tudo gravado já, além da gente dar aulas ao vivo, tá bom, Letícia? O Matheus, ele quer o vitalício. Boa escolha.
Deixa eu só aqui falar do Bitcoin, né? Tá vendo que o Bitcoin aqui desde o dia 20 de janeiro, ele tá em queda? Alguém pediu ali para eu explicar pelo código de ética, explicar o racional da BBAS O 309. Tendência de alta, tá bom, o Anderson? Simples assim. Eu opero o método, beleza? Eu opero o método que eu ensino para vocês. Eu opero o método. Deixa eu botar aqui o Bitcoin. Consegue fazer tudo pelo... Eu só faço pelo celular, tá bom, Renatinha? Então, eu vou explicar para vocês essa história do que é o trend following, tá? Ela é uma estratégia que ela busca seguir movimentos de preço estabelecidos ao invés da gente ficar prevendo reversão. Isso funciona em ações, isso funciona em commodities, isso funciona em criptomoedas, isso funciona em opções. É por isso que muita gente me pergunta o que eu ensino. Eu ensino você a ganhar dinheiro no mercado, porque qualquer ativo que tenha tendência, ele gera oportunidade. Eu costumo brincar que você pode fazer filho de diversas maneiras diferentes, mas tudo faz filho. Tem gente que sente prazer em diferentes formas, mas tudo faz filho. E eu quero te ensinar a ganhar dinheiro, tá bom? E o que é mais importante dentro do trend following? É você ter regras que vão te falar o que você tem que fazer. Você não precisa ficar baseado na tua intuição. E nesse processo, a emoção ela é inimiga da tua consistência. Você deve sistematizar o teu processo de decisão e você deve obedecer isso. Por isso que é tão fácil vários alunos terem resultado com os mesmos ativos, porque está todo mundo seguindo um método. Só que esse método, ele é muito pouco conhecido, tanto que tem gente que não conhece aqui. E agora vai chegar o problema do porquê que esse método não é conhecido. Lembra a pergunta que a Letícia fez para mim ali anteriormente? E as pessoas não perdem dinheiro? Perdem. As perdas, elas são inevitáveis. As perdas, elas são inevitáveis. Quem surfa a tendência aceita perda pequena, porque isso protege os ganhos. E isso garante a tua sobrevivência no mercado. E o que acaba acontecendo, minha amiga Letícia, meu amigo João? O nosso cérebro, ele é uma máquina de buscar prazer e evitar dor. Então é muito desconfortável você ter perdas. E não tem ninguém na internet falando assim, olha, tu vai perder dinheiro com isso que eu vou te ensinar. Vocês concordam que todos os gananciosos que têm visão de curto prazo, eles estão querendo fugir de perder dinheiro? E é exatamente por isso que essa metodologia funciona. Porque se a gente tem uma estratégia que tem uma alta taxa de acerto e uma estratégia com uma baixa taxa de acerto, que é a tendência que eu ensino, aonde que vai ter mais concorrência? Aonde que vai ter mais concorrência? O que vai ter mais concorrência é a estratégia que tem alta taxa de acerto. Por quê? Porque as pessoas elas simplesmente não têm resiliência emocional para lidar com perdas. E é por isso que o dinheiro de verdade está nessa estratégia que é menos concorrida. É que nem dieta.
Se tem uma pessoa te falando, olha, você pode emagrecer, ficar com um tanquinho comendo brigadeiro e bolo de chocolate. Tem uns otários aí que acreditam nessa história. Mas se você tá aqui comigo, você não é otário. Você não acredita nessa história. Então essa história de que você sempre vai ganhar, só quem acredita nisso é otário. Essa história de que você vai viver de day trade, só quem acredita nisso é otário. Essa história de que você vai ter uma meta de ganhar R$ 1.000 por dia e vai pra praia, só quem acredita nisso é otário. Eu não tô aqui pra falar com otário. Eu tô aqui pra ensinar a ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro, você tem que trabalhar essa musculatura emocional. Pra perder pequeno e ganhar grande. Deixa eu te mostrar aqui o que que significa esse perder pequeno e ganhar grande. Se liga só, Letícia Alegria. Eu era apaixonado por uma Letícia, por isso que eu sei que o significado desse nome é alegria. Exemplo, você comprou aqui por US$ 2.570. Você manteve aqui, ó, até 4.200. Você ganhou US$ 1.700. Aí aqui você vendeu e perdeu. Aqui, ó, nesse processo você perdeu US$ 500. Aqui você perdeu mais US$ 500. Aqui você perdeu mais US$ 200. Aqui você perdeu mais US$ 500. Aqui você ganhou US$ 800. Aqui você perdeu pequeno, perdeu pequeno, perdeu pequeno. Ganhou US$ 700. Então, nesse processo de ganhar grande, perder pequeno, você se torna lucrativo. Vamos olhar aqui uma moeda que eu acho que é muito interessante para surfar tendência, que é a ZEC. Essa moeda, ela deu entrada a US$ 41,96. Isso foi em agosto de 2025. Quando deu novembro, isso aqui estava US$ 458. Multiplicou 10 vezes em 4 meses. Vamos dar uma olhada agora. Vamos de alhos para bugalhos. Vamos para prata. Eu não falei que dá para ganhar dinheiro com moedas, ganhar dinheiro com cripto, ações? Olha aqui a prata, olha. Iniciou uma tendência a R$ 57. Chegou a bater. Isso aqui aconteceu em maio de 2025. Chegou a bater 186. 200% de lucro. Nesse processo da prata cair, o que caiu na sexta-feira, você comprou por 57 e agora está 132. Ainda está muito no lucro. Vamos dar uma olhada aqui, ó, numa mineradora de ouro chamada Aura Minerals. Não sei se vocês conhecem. Olha aqui, ó. É tanto lucro que não cabe nem no gráfico direito. Comprou aqui, ó, por 9. Só deu venda aqui, ó, por 55. São mais de 600% de lucro. Thiago Sakai, você tem que aplicar isso em pelo menos 20 ativos. Isso aqui é outra coisa muito importante, tá? Eu aqui tenho uma prioridade, que é a segurança do capital. Por isso que você nunca vai me ver dando orientações para ninguém botar tudo, dar all-in em alguma coisa.
Rafael Elias pediu para eu dar o exemplo da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Então, no dia 15 de maio, iniciou-se uma tendência na Copasa a R$ 21,15. Agora ela está 51. Uf, 150% de lucro. A operação anterior tinha dado lucro? Não. Você tinha vendido a 20 e teve que recomprar a 21. Você perdeu R$ 1 aqui. Só que você perde R$ 1 quando dá errado e ganha 30 quando dá certo. Nesse processo, a gente tem isso aqui, ó. Agora vocês vão entender essa matemática. Por exemplo, as operações com Ethereum, feitas através da B3, elas geraram, nos últimos 5 anos, 36% de taxa de acerto. A média dos ganhos foi de 25% e a média das perdas foi de 7%. Ou seja, um ganhar grande e perder pequeno, 3,57 vezes. E isso gerou um retorno esperado de 4,52%. 4,52%. E a gente tem aqui um processo que é essa planilha que os alunos da mentoria Start Milionário recebem para que você possa otimizar qualquer ativo para essa estratégia. E que você tenha essa clareza. Perfeito? Então, qual que é o maior medo de um investidor iniciante? Ter alguma crise que a bolsa vai despencar. Comprar um ativo e esse ativo despencar. Tô errado? Não. Então, nessa estratégia, você ganha na queda. Se tudo der certo, você também ganha na alta. Você também ganha na alta. Você também ganha na alta. Ficou claro aqui a dinâmica das criptos para todo mundo? Sim ou não? Sim. Beleza. Vocês querem que eu ensine como é que isso se aplica às opções? Sim ou não? Vocês querem que eu mostre como é que isso aqui se aplica às opções? Quero deixar claro. Quero deixar claro. Isso aqui não é para te confundir. Isso aqui não é para te confundir. Isso aqui é para te mostrar a versatilidade desse método. E é por isso que a gente oferece a mentoria Start Milionário de forma vitalícia, para que você não tenha pressa. Eu tenho certeza que você vai cansar de mim antes de eu cansar de você. Tem alguém aí que está presente, que tem um motivo para me falar, olha, eu não quero entrar na mentoria Start Milionário, não pode ser financeiro, tá? Porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança, porque eu não entendi, porque eu acho que não funciona.
Se você tiver qualquer tipo de dúvida nesse sentido, me fala. Beleza? Então vamos começar aqui, ó. A entender como é que funciona essa história nas opções. Então esse aqui é o gráfico da Petrobras. Lembra que eu falei que o mercado ele anda em tendências? Como é que eu vou determinar a tendência? Eu vou inserir aqui o indicador explosivo e ele vai me falar exatamente qual que é a tendência. Porque não vai ter dúvida, ou eu vou estar numa tendência de alta ou eu vou estar numa tendência de baixa. Então, o que que a gente viu aqui no dia 13 de janeiro? A gente viu o início de uma tendência. A gente vai chegar na Vale, tá, Denise? A gente teve o início de uma tendência de alta no dia 13 na Petrobras. Aí você vai lá, vai pegar uma opção do tipo call e vai comprar ela. É o que você deveria ter feito aqui, ó, a 75 centavos. Até o último dia corrente, isso tinha valorizado 740%. Você consegue ver ali 740%? Pode estar lateralizado também, Marcelo. Mas, Marcelão! Marcelão! Cello! Marcello! Celinho com dois L's. Quando você ganha 740% numa operação e lateralizar, o que que acontece? Você ganha grande e perde pequeno. Tchelo. Tchelo. Alguém pediu ali, ó. Petro B375. O que que aconteceria se a gente tivesse comprado a Petro 375 naquele dia ali? Que nem alguém perguntou. Uh! 14.000%, Anderson! Tu é indiano, Anderson? Explosivo, né? Anderson tem cara de índio. Tu é índio? Vamos agora para a nossa amiga PetroRio. Qual que é um dos diferenciais da mentoria Start Milionário? Eu sei quais são os ativos quentes. Eu sei quais são os ativos quentes. Vou aqui, ó. Eu tô brincando contigo, tá, Marcelo? Ó, o Tchelo falou do lateralização, tá? Esse aqui foi um período de lateralização. Por isso que a gente precisa ter controle de risco, tá, Marcelo? Falando sério agora. Mas, mas, no dia 23 de dezembro, iniciou-se uma tendência de alta na PetroRio. Se a gente tivesse, assim como a gente fez, né? Iniciou-se a tendência. Desde então, 513%. Beleza? 513%. Quem botou R$ 1.000, tirou mais de R$ 5.000 de lucro. Todo dia, às 5:30 da tarde, tem uma aula com o meu time de analistas, o Anderson, Fernando, que a gente fala o que que é para comprar e o que que é para vender, tá? Brave 3. Brave. Iniciou-se a tendência dia 16 de
dezembro. Dia 16 de dezembro até hoje, 366%. 366%. A Vale, que alguém pediu. A Vale. A Vale. Aqui, ó, desde o dia primeiro. Denise, nome da minha tia. Só a Vale aqui, ó, ação, 51%. Teve opção aqui que deu mais de 1000%. Multiplicou mais de 10 vezes o capital. Por isso que eu falo, é mais caro você estar fora do ecossistema do que estar dentro. Bradespar, eu não sei se você sabe, o Nise, ela é a controladora da Vale. Ivonete, essa reunião com o time de analistas, ela é para quem está na sala de opções e você, se entrou na turma 20 ou entrar hoje, você vai ter acesso durante 2 meses a essa sala para você pegar como é que funciona, tá bom? Então aqui, ó, desde o dia 6 de janeiro, a gente viu uma tendência de alta, tá bom, Denise? Na Bradespar. Quem comprou a opção do dia 6 até agora, 348%. Vocês estão vendo que até agora foi só lucro, né? Agora eu vou te mostrar uma situação. Olha só o que aconteceu com a CSN. A pipa do vovô subiu, mas depois caiu. Já viu a tua pipa cair, Anderson? Vamos ver o que a gente podia ter feito aqui. Começou aqui, né? Dia 23. A gente teve a oportunidade de ver a opção subir mais de 100%. Dentro da mentoria, e eu não vou explicar isso agora para vocês, porque esse é um segredo de Estado para os mentorados, a gente sabe como garantir esse lucro no nosso bolso, tá bom? Porque é muito frustrante você ver um negócio dar 150% de lucro, mas se ficasse quieto, parado, estaria dando 19% de prejuízo, tá? Olha aqui, ó. Para quem já tá me chamando de mentiroso e tal. Ah, ele só mostra lucro. Dia 28 teve uma tendência de alta que foi negada totalmente. O que que aconteceu nesses últimos 2 dias? Comprou-se a Uzi Minas a 39 centavos e teve 74% de prejuízo aqui. Beleza? Então, é por isso que a gente tem aqui uma disciplina no controle de risco muito alta. Ô, Wanderson, Rafael Elias, vocês já são alunos da mentoria? Wanderson, eu vou responder a tua dúvida quando você for aluno da mentoria, porque você está fazendo perguntas específicas do método. Eu estou apresentando aqui o método, tá? O Rafael Elias, quem disse que é para comprar agora a Copasa? Você já viu a aula que a gente fez ontem de opções? Lá eu expliquei o método, qual que é a opção que tem que comprar. Você já viu essa aula já? Então veja lá que está no grupo, tá? Tá esperando o quê, Wanderson? Eu vou escrever aqui para você no privado, tá, Rafael Elias?
Será que eu posso escrever para ele no privado? É, Tá, vou escrever aqui no privado para você, Rafael Elias. Depois me confere aí se você recebeu, tá bom? Beleza. Semin também deu um porradão lá, voltou. Isso já gerou oportunidade de realizar o lucro com mais de 300%, tá? Se fechasse agora, tava com 37% de lucro. Braskem, pancada também, ó. Blulululululu. Então, o Braskem foi quando que iniciou a tendência? Dia 29. Então, desse dia até agora, 100% de lucro. Meus amigos, olha só, essa aula vai acabar logo, logo. Garante a tua vaga. Garante agora a tua vaga para tu não ficar de fora. Hoje é o último dia. Hoje é a última oportunidade. Essa arca, ela tá partindo. Esse barco, ele tá desatracando do cais. Eu botei a primeira marcha, eu vou começar a cantar pneu daqui a pouco. Agora é hora de agir, meu amigo. Tá vendo aqui, ó. Magazine Luiza, tendência também, brutal. Blau. Chegou a bater aqui, ó, 100%. A gente já realizou 100% desse lucro aqui. Loja Renner, também, ó, brutal a tendência. Já realizou esse lucro. Blá, blá, blá. Bora, Welson. O Elson vai dar empada aí para quem entrar, né? Rei da empada. Localiza. Pancada também. É só pancadura. Aqui, ó, 200%. VEG. Panqueca. 322%. É só porrada, cara. É só porrada o negócio. É só porrada. É tipo assim, muito absurdo o resultado que a gente gera aqui. Por isso, eu vou te mostrar aqui, ó, a quantidade de lucro que a gente recebe de mais de 100% dos alunos. Aqui, ó. Aqui, ó, quantidade de resultado positivo. Aí, ó. Pô, 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 pô. Olha o Valtinho. O Valtinho é fera. Pô, 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 pô. Splá. Carteira de opções desde o dia 15 de janeiro tá 50% líquido de impostos e custos. Era isso que tu queria, Rodrigão? Pô, pô, pô. Aqui, ó, o MGB. Boa tarde, tio. Como você tá? Tava enviando pro número errado. Comecei com as opções faz menos de um mês e já tirei 2 salários mínimos. Estou em viagem na Argentina visitando minha família. Obrigado por tudo mesmo. Bora pra cima. Olha aqui, ó. Fala, tio. Meu gráfico de rentabilidade já é perceptível ver o crescimento após eu ter começado a investir em opções através do teu método. Blow, 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 blow. Aí, ó. Turma 20 do Start, 133, 138%. Blow, 387%. Lá. Vários 100% batendo aqui todo dia. Deus é muito bom.
Deus é muito bom. Grupo só de opções, quanto que é o valor? R$ 6.000, né, Cris? É R$ 6.000, só o grupo de opções. Mais. Ó, o Vitor Daniel. É teu isso aqui, Vitão? Ó, o Vitor Daniel aqui, ó. Só pancada. Plá, 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 plá. Lá, 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 lá. Aqui, ó. Ó o Patrick. O Patrick é dentista, mano. Ah, Andrezinho. Ali, ó, o Vitor Daniel. Tudo meu. Tá aqui, ó. Ó, o Marquito. 445%. Pô, tô procurando aqui o. Aqui, ó. Quem pediu aí, ó? Fechamento de mês de Rodrigo? Tendência absurda, tio. 1.641% acumulado de dezembro até agora. Ele mandou essa mensagem no dia 27 de janeiro, tá? Então, 2 meses. 16 vezes. E olha aqui, ó. Só para vocês entenderem como que é o controlezinho simples, ó. E não teve lucro em todas, não, tá? Teve prejuízo em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É a história do ganhar grande e perder pequeno. Tá bom, gente? Teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove prejuízos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então foram 9 prejuízos e 23 lucros. Então foi um total de 32 operações. Então, no caso aqui, foi 71% de taxa de acerto, 29% de taxa de prejuízo. Brabo. Mano, aí, esse print aqui do mano é muito bandido. Muito bom, muito bom. Isso aqui é muito bom. E assim, olha ele falando aqui, ó. Eu pedi pra ele botar no Reclame Aqui. Ele prometeu dobrar em 30 dias, mas fiz 16 vezes em 2 meses. E aí ele falou assim: e se ele disser que foi utilizando apenas o celular com acesso à internet? Aí acabou, né? Perfeito? Perfeito? Pessoal, falei de cripto, falei de opções. Agora eu tenho duas alternativas para vocês. Eu posso terminar a aula e fechar as vagas para sempre da mentoria Start Milionário. Ou eu posso ensinar aqui sobre ações. O que você quer? Que queres? Que queres? Quer que eu ensine sobre ações ou quer que eu termine e feche as vagas? Cello, and José Goulart, José Goulart, José Goulart. Tá bom. Fazer o seguinte. 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 Achei. Ensine sobre ações. Vamos dar uma olhada nas criptos. Take it easy, my friend. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse aqui é o episódio da carteira da Olivia, tá?
Então, o que que é a carteira da Olivia, para quem não sabe? A minha filha nasceu no dia 26 de fevereiro de 2021 e ela tá fazendo esse mês 5 anos. Se Deus quiser, a gente vai estar lá junto, comemorando isso. E aí, sempre tiveram cinco mimimis muito grandes aqui no canal, né? Eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito tempo, eu não tenho conhecimento. A bolsa é um cassino e a tubarão versus sardinha. Aí que eu falei, cara, eu vou pegar essas cinco reclamações aqui das pessoas e vou fazer o seguinte: eu vou investir US$ 50 por semana e eu vou mostrar como é que esse negócio dá para ser feito com essas cinco reclamações sendo respondidas, né? Então a gente já está aí nesse processo há mais de 250 semanas, quase. 250 aporte. Beleza? E essa carteira ela tá valendo já R$ 135 mil. Pô, isso aqui gerou vários ensinamentos ao longo do tempo. O primeiro é, pô, tu começou com R$ 270. Tu pode chegar em 5 anos em 135 mil. Pô, esse dinheiro é bom, cara. Mas vamos entender aqui quanto que essa carteira tá valendo hoje, porque toda semana eu atualizo ela e faço mais um aporte de US$ 50. Então, vamos aqui juntos ver o que está acontecendo. A gente tem ações da Berkshire Hathaway, que é a empresa pela qual Warren Buffett investe 99% do capital dele. A gente também tem ações da Marfrig BR Foods, que é a segunda maior empresa de proteína animal do mundo, só atrás da JBS. A gente também tem ações do Google, que é a maior empresa de publicidade do mundo. Nós temos ações da Bradespar, que é dona da maior mineradora de minério de ferro do mundo, que é a Vale. Nós temos ações da Simpar, que é a maior empresa de logística urbana do Brasil, e ela está 6,69. E a gente tem cotas do SVAL 11, que é um ETF de empresas americanas com duas características. Beleza? Então, nessa última semana, na verdade, desde o dia 23 de janeiro, a carteira da Olivia se valorizou 1,44%. Parabéns, Matheus. Então a gente está falando aqui de uma valorização de R$ 1.946 em uma semana. Qual que será o aporte dessa carteira? R$ 270. Ou seja, em 5 anos, a valorização do teu capital vai ser mais importante do que o teu trabalho. Conseguem entender isso? Imagina o que, que acontecerá em 10 anos. E o objetivo aqui é entregar essa carteira para a Olivia daqui a 20 anos, tá? Então, a carteira ela está rendendo quase 7 vezes mais do que o aporte. Esse é o poder dos juros compostos e de clareza na hora de investir. E agora, a gente vai fazer o aporte número 207.
e eu vou comprar aquilo que eu considero a maior oportunidade do momento. Então, no dia 30 de janeiro de 2026, com o dólar cotado a 5,29, eu vou fazer um aporte de US$ 50. A gente tinha um caixa da semana passada e isso soma R$ 289,41. E eu vou comprar de novo ações da Berkshire Hathaway. Por que que eu vou comprar ações da Berkshire Hathaway? Porque se tá todo mundo querendo arriscar, eu tô querendo ser conservador agora. Então, quantas ações eu consigo comprar com esse capital? Duas. Então, eu vou comprar duas. Isso aqui vai sobrar um caixa. Eu tô te mostrando como é que é o processo. Vai sobrar R$ 36,97. Parabéns, Valmir. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o cálculo do meu preço médio. Então, eu vou pagar R$ 126,22 em duas, mas eu já paguei R$ 82,32 em média para ter 197 ações. Só que agora o meu estoque total é de 199 ações. Ou seja, o meu preço médio ele está subindo. E não tem problema isso. Não tem problema. Muita gente evita fazer preço médio subir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a gente tem aqui o novo caixa. E a carteira, ela fecha o dia 1º de fevereiro de 2026 valendo R$ 137.000, 789,36. Mas eu meço o valor dessa carteira em dólares. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém ser rico em real e não ser rico em dólar. Então eu quero ser rico em dólar. Então eu tenho US$ 26.047 com 14 centavos. E eu já aportei nessa carteira um total de US$ 12.300. O que fecha essa rentabilidade nesses quase 5 anos em 111,77%. O que que significa isso? Significa, significa que se eu tenho uma estrada de 30 anos para percorrer, a minha capacidade de investir bem me ajudou a andar 16 anos sem precisar me desgastar, porque o dinheiro que andou para mim 16 anos. Entendeu? São 16 anos. E isso significa que você vai se aposentar mais cedo, irmão. Isso significa que você não vai precisar trabalhar tanto. Isso significa que você está vencendo o jogo. E é exatamente isso que eu estou querendo te fazer na mentoria Start Milionário. E aí, a partir da semana 200, o que que a gente fez? A gente começou a também transformar e adicionar US$ 50 em cripto
principalmente Bitcoin. Então eu vou pegar aqui a minha conta na Binance, tá? Pegar aqui a minha conta na Binance. E eu vou dar uma pancadinha nela. Eu vou fazer o quê? Eu vou comprar 500, não, vou comprar R$ 270 em Bitcoin. Tá vendo que agora eu vou fazer uma estratégia diferente da estratégia de surfar tendências? Então eu vou transformar R$ 270 em Bitcoin. Fiz isso a 414.573. Ou seja, eu adicionei aqui essa merrequinha de Bitcoin. Beleza? Então, no total, eu já investi 6.890 para ter essa quantidade de Bitcoins. E isso me dá um preço médio de 566.452. Beleza? Eu atualizo aqui o meu montante investido, US$ 1.630. Eu estou aqui perdendo 26,51% fazendo essa história de buy and hold em cripto, principalmente no Bitcoin. Perfeito? Beleza? Por isso que eu falo, não tem como você não surfar a tendência. Aí, olha só essa porradinha aqui que eu dei nessa moeda aqui, ó. A ZEC, essa ZEC aqui, cara, tem que ficar de olho. Isso aqui é porrada, porrada. Mas o que que eu descobri também aqui, olha que legal. Dá pra comprar prata na Binance. Então, olha só. Eu tô ganhando aqui, ó, R$ 100, 10% em um dia com prata. Ouro também dá pra comprar na Binance. Ouro cripto e prata cripto. Maneiro, né? Maneiro essa parada. Maneiro esse negócio. Aí eu ainda tenho mais um presente pra vocês. Mas aí eu não sei se vocês querem. Vocês querem esse presente? Vou escrever pra você aqui, ó, meu amigo Rafael. Não, vou mostrar na verdade ali. Tá vendo aqui, ó? Shag USDT, SHA USDT. O que que é o bom aqui, né? As alavancagens da Binance são cavernosas, né? Dá pra alavancar 100 vezes na prata. Aí que o pessoal perde as calças, né? Então aqui tem que ter cuidado, meu irmão. Cuidado! Cuidado! Beleza? Cuidadinho. Marcelo tá com sol entalada. Tu deve estar comprado então, mas tem que estar vendido, pô. Aqui, ó. Tô vendido aqui, ó. Tô ganhando US$ 252, 43% com a Solana.
Não pode vacilar. Por isso, olha, tô falando, tem gente que é teimosa, é mais caro tá fora do que tá dentro. Eu vou fechar essas vagas hoje. Eu vou fechar essas vagas hoje. O que eu peguei aqui? Isso aqui é pancada, hein? Isso aqui é a pancada. Pancadeira. Se liga nisso aqui. Ações. Ações. Eu peguei aqui nos últimos 20 anos a metodologia da minha carteira recomendada. E se a gente tivesse comprado as empresas da seleção Start Milionário mais atrativas, se a gente comprasse as 12 mais atrativas, a gente teria tido, nos últimos 20 anos, uma multiplicação de 13,86 vezes o capital. Enquanto quem comprou o Ibovespa teve uma multiplicação de 3,74 vezes. Ou seja, 20 anos atrás, você só usou a minha metodologia, você ganhou 3,7 vezes mais do que a média, tá? Teve crise de 2008, teve impeachment da Dilma, teve pandemia. O Michael Jackson morreu. A ovelha Dolly morreu. Tudo isso aconteceu e essa seleção ela multiplicou 1.386% versus 374% do Ibovespa. Aí eu peguei nos últimos 10 anos. Seleção Start Milionário. Ranqueei aqui, ó. Se a gente focasse nas 12 empresas mais bem ranqueadas nos últimos 10 anos, você teria tido 1.190% de rentabilidade. 1.190% de rentabilidade. 1.190% de rentabilidade. 1.190% de rentabilidade. Nesse período, o Ibovespa ele teve uma rentabilidade de 348%. Então, as top 12 ações, seguindo a metodologia da minha carteira recomendada. Ou seja, você fez a carteira há 10 anos atrás e depois ficou quieto. Não fez mais nada. Não trabalhou, não fez nada. Só tirou meleca e soltou pum. O tempo todo. Você teve uma rentabilidade de 3,41 vezes maior. Entendeu? Tem como melhorar esse resultado? Tem. Atualizando a carteira com mais frequência, que é o que a gente vai fazer com você na mentoria Start Milionário. Beleza, meus amigos? Então, quais foram os critérios que a gente usou para fazer essa seleção? Eu não vou te deixar na mão aqui, não. Vou te entregar o ouro, sim. A gente pegou as empresas mais baratas em relação ao lucro, a gente pegou as empresas mais baratas em relação ao patrimônio líquido e a gente pegou as empresas menos voláteis. Pegou as empresas mais baratas em relação ao lucro, pegou as empresas mais baratas em relação ao patrimônio líquido
Pegamos as empresas menos voláteis, e aí, claro, eu apliquei aqui o meu peso que eu dou para cada uma dessas variáveis. Então você vê como que é um mecanismo muito rápido de ser feito. É uma fórmula. E se você selecionasse as 10 primeiras ações, daria 1.327%. 12, 1.190. As 15 melhores ações, 1.020%. Se você pegasse as piores ações dentro do método, as 15 piores, daria apenas 134%. Aí, Welson, tá com um peitoral gigante, irmão. O que que tu tá fazendo aí? Qual que é a, qual que é a fórmula do peitoral? Ó o Anderson pensando assim, viadão, viadão. Tá olhando ali o peitoral do Welson, né? Ó. Ai, ai. O bom de ser casado e ter filho é isso. Pode dar de viadão sem preconceito. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, 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 tá. Tem que dar uma zoada, né? Pura diversão. Meus amigos, agora é sério. Essa parada vai acabar. Tem mais algum recado aí, Cris? Abre a porta aí, por favor, Matheus. Pode terminar aqui ou tem mais algum recado? Entreguei o ouro, entreguei a prata, entreguei o Bitcoin. Quem tiver tempo, então, paciência para errar sozinho, segue. É, Quem quiser um caminho mais fácil, entra. beleza. Tem algum WhatsApp para falar com o financeiro? O Pablo que sabe disso. Tá perguntando. Se quiser responder, a gente responde. Não, não. Manda mensagem aqui, ó. Olha aí, Marcelão. Tchelo. Manda mensagem pro Pablo, tá? Parabéns, Matheus. Galera, como eu sempre falo aqui, a presença de Deus é a coisa mais valiosa dessa vida.
Quê? Não? Tá gostando mesmo. Tá gostando. Tá gostando. Tem alguma pergunta aí, né? Tem alguma pergunta? Não, né? Valeu. Ah, se você ainda não abriu a conta na Binance, abre por esse link aqui que tu vai ter desconto, tá? Beleza? Então é isso. Eu vou terminar aqui. Valeu? A presença de Deus é a coisa mais valiosa. Se tu não entrou na mentoria Start Milionário, irmão, pô, pega a presença que ela é de graça. E ela é muito mais valiosa que qualquer coisa que eu falar aqui, qualquer coisa que eu puder fazer e qualquer pessoa puder fazer, tá? A presença ela tá à tua disposição agora.